Esse aqui é o teu sinal para que em 2026 você aprenda de uma vez por todas a ligar o modo silencioso na sua vida. Não é um modo silencioso de você parar de falar com as pessoas. Não é você virar uma pessoa isolada, não é desaparecer do mundo. É outro tipo de silêncio. É o silêncio que faz você perceber o que é pensamento seu e o que é influência dos outros. Porque tem uma coisa acontecendo com muita gente hoje, e talvez esteja acontecendo com você também. A gente não percebe mais quando está sendo influenciado. A gente só vai sendo levado pela opinião dos outros, pela energia dos outros, pela expectativa dos outros. E quando você percebe, você já está vivendo uma vida que nem parece mais a sua. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu de você estar sozinho e começar a pensar ali várias coisas importantes, ideias boas mesmo, ideias que fazem sentido para você, coisas que parecem muito claras ali dentro da sua cabeça. E aí você chega perto de outras pessoas, entra numa conversa, entra num ambiente diferente e parece que aquilo some, parece que evaporou, parece que você nem pensava naquilo antes. Isso acontece por um motivo muito simples. Quando você está sozinho, quase nenhuma variável externa está interferindo no seu pensamento. Olha eu aqui, por exemplo. Eu estou aqui sozinho, nesse ambiente aqui, eu olhando aqui para a câmera, uma caneca aqui na minha frente, alguns livros aqui, alguns materiais aqui na minha frente. Um ambiente totalmente controlado, um ambiente quieto. Ninguém reagindo ao que eu estou falando, ninguém concordando, ninguém discordando, ninguém me julgando. Então as ideias, elas estão saindo aqui agora. São ideias muito próximas do que realmente passa pela minha cabeça. Agora imagina, se eu tivesse numa entrevista com várias pessoas ali me entrevistando, provavelmente essa frase que acabou de sair da minha boca agora, ela nem teria existido. E não é porque essa frase seja ruim, mas é porque as outras pessoas virariam variáveis dentro do meu pensamento. E isso aí é muito louco, porque na verdade isso não muda só o que você fala, muda a forma que você pensa. Às vezes você está conversando com alguém e começa a ajustar a sua fala sem perceber. Às vezes você muda a forma como uma história é contada. Às vezes simplesmente você muda até de opinião. E não é porque você mudou de ideia, mas porque você percebeu a reação das outras pessoas. Você percebeu um olhar diferente, um silêncio que aquela pessoa fez, a expressão que aquela pessoa teve, a expectativa que ela criou em cima daquilo que você falou. E tudo isso vai virando uma variável dentro da sua cabeça. E isso acontece o tempo inteiro. Não tem nada de errado nisso, porque isso na verdade é uma reação humana, é uma reação social. O problema começa quando você nunca tem tempo de perceber o que é seu. Porque aí você vai começar a viver somente reagindo e não decidindo. Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta agora. Quando foi a última vez que você ficou sozinho com seus pensamentos ali, de verdade? Sem ouvir nenhuma música, sem nenhum podcast, sem nenhum celular tocando do seu lado, sem nenhum vídeo, sem nenhuma conversa com ninguém. Porque se a gente parar para pensar, tem muita gente hoje que simplesmente não consegue mais fazer isso. A pessoa acorda ouvindo alguma coisa, a pessoa trabalha ouvindo alguma coisa, a pessoa almoça ali ouvindo alguma coisa, dirige no carro ouvindo alguma coisa, dorme ouvindo alguma coisa, e ela nunca fica em silêncio. E aí acontece uma coisa muito perigosa, que ela começa a confundir informação com pensamento. Ela começa a achar que aquilo que ela ouviu é aquilo que ela pensa, mas na verdade não é. É por isso que eu gosto tanto de livros, eu tenho vários aqui ao meu lado. Porque o livro tem uma coisa diferente. Quando você está lendo em silêncio, é só você e aquela ideia. O tom de voz ele não influencia, a aparência ela não influencia, a reação humana não tem influência para você. Não vai ter ninguém concordando, não vai ter também ninguém discordando do que você está lendo. É só você e seu pensamento. E isso faz você entrar no modo silencioso. É quando você começa a perceber o que realmente é seu. Só que aqui tem um detalhe importante. O silêncio demais também faz mal. E ninguém fala isso. E qual o problema de quem fica em silêncio demais? De quem fica sozinho demais? De quem fica ali introspectivo demais? Essa pessoa ela começa a criar ideias incríveis, reflexões profundas, vai ter a clareza do que está pensando, vai ter a visão do que está pensando. Mas ela esquece de levar isso para o mundo. Ela esquece de testar essas ideias, ela esquece de compartilhar essas ideias. Ela esquece de construir coisas com essas ideias. E aí quando chega a hora dela falar, ela simplesmente trava. Porque o mundo ele tem reação da opinião, o mundo tem expectativa sobre aquilo. E a pessoa ela não vai estar acostumada com isso. Deixa eu te contar uma coisa importante. Você nunca vai ser completamente você mesmo perto de outras pessoas. Isso não existe. Sempre vai existir influência, sempre mesmo. Agora, existe o outro extremo também, que é a pessoa que nunca está sozinha. Essa pessoa também sofre, porque nunca teve a chance de descobrir de fato quem ela é, o que ela pensa, o que ela acredita, o que faz sentido para ela, o que ela quer. Porque aquilo que ela chama de opinião própria, muitas vezes está misturado com a opinião das outras pessoas. Vai estar misturado ali com o pitaco das outras pessoas. E ela não percebe isso.
Ela vai achar que aquilo é a personalidade dela. Mas muitas vezes é a adaptação, é a sobrevivência social, é a tentativa do pertencimento. E isso cansa muito. Porque chega uma hora que a pessoa simplesmente não sabe mais quem ela é. Então existe o melhor dos mundos aqui, que é o equilíbrio. Você precisa de silêncio, mas você precisa também de gente. Você precisa de tempo sozinho, mas você também precisa de tempo com os outros. Você precisa de reflexão, mas também precisa de troca. E isso aí não é no automático, isso é uma construção. Não é natural para todo mundo. Tem gente que naturalmente gosta mais do silêncio. Tem gente que naturalmente gosta mais do movimento. Mas maturidade é aprender a construir o equilíbrio, mesmo quando não é confortável. Eu vou te contar uma coisa pessoal agora. Teve uma época da minha vida que eu comecei a achar bonito ser isolado, mais na minha, mais no silêncio. Aquilo para mim parecia profundidade, parecia inteligência emocional, parecia até maturidade. Mas de fato aquilo não era maturidade. Era simplesmente um isolamento. E isolamento ele é perigoso porque ele começa silencioso, mas depois ele começa a afastar você das pessoas que você ama. Aí teve uma época que eu comecei a perceber isso claramente na minha vida. E eu me incomodava. Quando passava muito tempo com as pessoas, eu precisava ficar um tempo sozinho. No começo isso parecia normal, parecia até um traço da minha personalidade. Parecia até que a minha bateria social estava acabando. Mas depois eu percebi que não era só isso. Eu estava me afastando, eu estava me fechando, eu estava criando uma distância. E quem gosta de gente sente isso, mesmo quando a gente acha que não. Só que existe um problema ainda maior. O problema começa quando você acha bonito ser assim, quando você começa a transformar isso em identidade dali para você. Quando você começa a repetir frases como minha bateria social acabou, eu sou assim mesmo, eu prefiro ficar sozinho, eu não gosto de gente. Isso vai virando uma verdade dentro de você. Porque aquilo que você repete, você reforça. Aquilo que você reforça, vira comportamento. Aquilo que vira comportamento, vira identidade. E aquilo que vira identidade, fica muito mais difícil de você mudar. E o contrário também acontece. A pessoa que nunca consegue ficar sozinha, que precisa de tempo, o tempo inteiro para ficar conversando com alguém. O tempo inteiro ocupando o seu silêncio. Porque chega uma hora que ela precisa ficar sozinha com ela mesma. E simplesmente ela não consegue. Ela não gosta da sua própria companhia. Ela não sabe o que fazer com o silêncio. Na verdade, ela não sabe nem quem ela é no silêncio. E ninguém consegue viver bem assim. Quando eu falo de uma das decisões mais importantes para 2026, é você aprender a viver no modo silencioso. Não é você se afastar das pessoas. É sobre você aprender a observar mais, aprender a perceber mais, aprender a escutar mais. Porque tem uma pergunta muito importante aqui. Quem você é quando ninguém está influenciando você? E tem uma terceira pergunta até mais importante. Qual dessas suas versões está tomando as decisões da sua vida hoje? Porque se você estiver sendo influenciado demais, daqui a pouco você começa a tomar decisões que de fato nem são suas. E se você estiver sozinho demais, daqui a pouco você começa a perder as oportunidades que só aparecem quando existem outras pessoas no seu caminho. Então, às vezes, é justamente esse ponto de vista de outra pessoa que faz você enxergar algo que sozinho você não enxergaria. E isso muda tudo. Então a tarefa para 2026 não é se isolar, não é se expor demais, é aprender a equilibrar, é aprender quando ficar sozinho e aprender quando falar. Porque foi só recentemente que eu comecei de verdade a me esforçar para sair mais da minha própria cabeça. E isso mudou demais a minha vida. E pode começar a mudar muita coisa para você também, porque a maturidade não é virar uma pessoa silenciosa, é virar uma pessoa consciente. Consciente do que é seu e consciente do que é influência. E consciente de quando cada coisa precisa aparecer na sua vida. Então, se esse assunto fez sentido para você, eu queria que você me contasse aqui embaixo em que tipo de vida você vive. Você é mais isolado, você gosta mais da introspecção, ou você gosta das pessoas e vive mais na ponta do mundo social? Talvez você tenha um equilíbrio necessário. Me conta aqui embaixo nos comentários, eu gosto muito de ouvir e respondo a todos. Um abraço, pessoal!